Matéria Verde. Oferecimento Pedrinco Mix. Este pequeno documentário trata da ecologia humana, uma filosofia social que aborda as 3 relações fundamentais que o ser humano trava na sua vida, com o meio ambiente, com a sociedade e consigo mesmo. Desde o início dos tempos, o ser humano considerou a natureza como seu ancestral primeiro, a sagrada origem de seus antepassados, o grande ser do qual éramos apenas uma pequena parte. O cuidado com a terra e com a vida eram os valores que nos definiam como realmente civilizados. Esta foi a origem do nosso respeito com a natureza. Ecologia é o estudo da relação das populações, das comunidades com o seu ambiente, né? Tem uma história antiga, eu acho que muitos até já conhecem, na África do Sul, em 30 anos, 40 anos atrás, eles queriam começar a usar os rios para navegação, né? E aí eles não podiam usar os rios porque os rios estavam lotados de hipopótamos. E aí o hipopótamo não convive bem com barcos, né? Ele costuma virar os barcos. E então, eu não me lembro exatamente como eles fizeram, mas aqueles rios todos, eles conseguiram tirar os hipopótamos dali. O tempo passou e eles detectaram alguns problemas. Em primeiro lugar, a presença do hipopótamo, ele revolvia a lama do fundo do rio, a terra ficava em suspensão e o rio levava, ia rio abaixo, né? Ou seja, como a lama ficava depositada, os rios começaram a assorear, dando problemas de alagamento para as populações, né? Uma outra coisa que aconteceu é que o caramujo da esquistossomose gostava muito daquela lama. E ele não ficava ali porque ela era impossível revolvida, com hipopótamos pisando, né? E aí tiveram um problema de uma epidemia lá de esquistossomose por conta disso. E não termina aí. Porque as fezes do hipopótamo defeca bastante, né? As fezes do hipopótamo eram um material orgânico para as algas que viviam no leito dos rios. E essas algas alimentavam os crustáceos e os crustáceos eram alimento para os peixes, que por sua vez alimentavam a população, ou seja, a população ficou sem peixe para comer e teve que mudar dali. Então, a questão da interferência do homem e das próprias espécies, às vezes, uma em relação às outras, elas têm uma consequência no meio ambiente e exatamente isso que acontece com o ser humano, com uma superpopulação, com o modo econômico, a gente está alterando demais o nosso ecossistema e por isso a questão ambiental, a questão ecológica, né, que é a parte técnica do ambientalismo, está ficando tão em voga hoje em dia, né? Tão significativa, tão né? significativa. Antes de mais nada, a gente tem que entrar um pouco na própria relação do homem com a natureza, né? Por exemplo, na antiguidade, a natureza era uma coisa sagrada. A natureza, as coisas da natureza tinham alma. O pessoal fala de animismo, não é isso? Enfim, a natureza era identificada com Deus. Deus era a natureza. Aos poucos, o ser humano foi tirando os deuses da natureza e colocando acima. E aí começou o politeísmo, né? Vários deuses, mas eles tinham relação com os fenômenos naturais. E nessa evolução até que ficou um Deus só, que é o monoteísmo, né? Da religião judaico-cristã. E esse Deus passou a estar fora da natureza, né? Então, essa mudança de paradigma, né, de visão, aonde a princípio a natureza era uma coisa sagrada e tudo que fazia parte da natureza era também sagrado, isso envolvia um grande respeito. Causou uma mudança de valores também. Uma mudança de valores. Então, conforme foi evoluindo, né, a gente sente que a natureza passou a ser uma coisa a ser usada pelo ser humano. Ela não era mais sagrada, é uma coisa para o ser humano usar a seu bel prazer, né?
Desde o seu surgimento na Terra, o ser humano se colocou a tentar resolver seus problemas e garantir a sua sobrevivência. A natureza majestosa e fértil era também poderosa e hostil. Logo, compreendemos que a melhor maneira de enfrentarmos os perigos era estando junto com nossos semelhantes. A união é que fazia a força. Esta foi a origem da valorização da comunidade. O principal valor social da ecologia humana é a resolução desse absurdo que é a pobreza e a miséria. Por isso a gente fala em democratizar as oportunidades, as riquezas, a cultura e principalmente o poder, onde tão poucos têm tantos privilégios. Mas a gente não vai conseguir realizar uma democracia verdadeira se a gente não tiver uma escola verdadeira. A escola, ela tem que envolver e desenvolver realmente os jovens. A escola tem que educar para a democracia, tem que educar para a cidadania e não somente para o vestibular. Que a escola tem um papel muito interessante de poder despertar a consciência histórica. Ou seja, eu acredito que hoje as pessoas que estão nascendo, e já há algum tempo, elas não têm muito consciência, talvez por uma responsabilidade social, talvez da própria escola, de que tempo que elas estão, de que elas são produto e resultado de uma história de 5.000 anos, de pessoas que cada qual criou alguma coisa, o vidro, as próprias palavras, né? E elas não têm consciência disso, então elas nascem desenraizadas. E o sistema econômico, ele também força muito as pessoas a se preocuparem consigo mesmo. O individualismo vem daí. Lembrando um pouco de Paulo Freire, que tinha uma expressão que era cidades educativas, a gente não pode esquecer que a escola ela está dentro de uma outra estrutura que é a sociedade. Se não mudamos nós, não muda a escola. E é a sociedade, pelo menos na educação antiga, as sociedades arcaicas, toda a sociedade tinha esse dever dessa transmissão do conhecimento, da transmissão, a herança cultural para os jovens. Toda a sociedade tinha essa obrigação, né? E eu acho que uma das coisas principais hoje que a escola e a sociedade tem que ensinar para o jovem é uma coisa que talvez a gente esteja esquecendo, né? É que o jovem é capaz de fazer opção, que ele tem que fazer o exercício da liberdade. A gente tem que procurar passar para o jovem o contexto onde ele está, ou seja, ele pode fazer opções. Porque a sociedade que a gente vive, principalmente sobre a égide, né, da economia de mercado, quer fazer a gente crer que só existe um mundo possível. E parece que a gente vê a juventude, os nossos filhos e os jovens em geral nas escolas quererem seguir esse único modelo. Então eu acho que a função da escola, e não só da escola, da sociedade, é mostrar para o jovem que ele pode fazer opção, que ele é livre e que um outro mundo é possível. Em todas as épocas, diante dos perigos, da doença, da velhice e da morte, o ser humano sempre se sentiu frágil. Toda pessoa que já passou por este planeta já se fez uma das 4 perguntas fundamentais da existência: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? De onde vim? Para onde vou? Esta é a origem da nossa busca espiritual. A gente não vai conseguir isso só através da relação homem-natureza. A gente vai ter que olhar a relação do homem consigo mesmo e a relação do ser humano com os outros, né? Porque não é a natureza que é sagrada, é a vida que é sagrada. A vida é uma grande oportunidade, é um milagre, né? Se você pensar, onde é que você estava antes de nascer? Para onde é que você vai? Né? Na Grécia, eles tinham 4 perguntas que eles achavam que todo ser humano tinha que responder. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim e para onde eu vou?
Então são questões que a gente de repente passa pela vida sem perguntar quem a gente é, o que é isso, o que é a vida. Olhando para o céu, olhando para cima, a gente vai perceber que a natureza talvez seja muito maior do que a sua terra, né? Então, por que eu tô aqui? Eu nasci nesse tempo, nesse espaço, onde é que eu estava antes? Meu Deus, o que é a vida? O que é isso? Então eu acho que essa admiração diante desse mistério que é a vida, desse enigma, dessa coisa que talvez a gente nunca vai descobrir o que é, mas essa admiração é que vai despertar a gente para essa grandeza. E aí, despertos para essa grandeza, a gente vai enxergar não só a gente mesmo, como a vida da gente, como uma coisa que tem que ter um grande significado, vocação. Você quer viver por amor, você quer fazer uma coisa que você gosta, você quer ser útil, você quer fazer diferença na vida dos outros, você quer fazer diferença na sua vida. Então, são perguntas que a gente respondendo, ou pelo menos cada um vai ter a sua resposta, né? Vai se encaixar de uma determinada maneira, mas a gente talvez vivendo de uma maneira mais profunda, menos superficial, a gente vai acabar encontrando a natureza também como uma coisa que tem um significado grande, né? Assim como nós, assim como o outro. E aí sim, talvez, descobrindo um significado diferente para a vida da gente, a gente também vai descobrir um significado diferente para a relação da gente com a natureza. Um ser humano só realizado, que encontrou sua vocação, que encontrou seu talento, que está inteiro, que está amoroso, que está apaixonado, um só pode mudar o mundo todo. Agora imagina se forem todos assim apaixonados. Então acho que a degradação ela é maior do que a degradação do meio ambiente com essa sociedade de consumo. Ela é uma degradação do comportamento também, né? Eu sinto que as pessoas também estão enfastiadas um pouco desse sistema. Elas estão querendo uma vida com mais amor, sabe? Com mais criatividade. Natureza, sociedade e espiritualidade. Estes são os 3 pilares da ecologia humana, uma interpretação filosófica da vida, baseada na história humana e nos mais íntimos valores e anseios da humanidade. Matéria Verde. Oferecimento Pedrinco Mix.